Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e a paz da parte do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, esse é um tempo muito precioso, muito especial para o povo de Deus. O ajuntamento dos santos, dos salvos, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E algo que o inimigo vai desejar roubar com todas as suas forças, em especial no tempo que nós estamos vivendo, nos últimos tempos que estamos vivendo, é justamente o louvor, a adoração, a nossa devoção ao Senhor, os nossos corações rendidos, prostrados a Ele. Então que possamos seguir e prosseguir firmes para a honra e para a glória do nosso Deus. E que nessa noite o Senhor nosso possa um pouco mais, através da sua palavra, comunicar a nós aquilo que Ele tem desejado. Um pouco mais, nos ensinar suas palavras de vida, suas palavras de vida eterna, como nós precisamos disso. O meu irmão do passado, ele dizia que ele ficava muito espantado quando ele chegava no meio dos irmãos e os irmãos o cumprimentavam, os irmãos tinham consideração por ele. E ele dizia assim: se eles soubessem os meus pensamentos, o meu caráter, se eles soubessem as minhas inclinações, ninguém teria nenhuma consideração para comigo. Porque o que tem valor aqui dentro de mim é somente a vida do Senhor Jesus. Esse tesouro em vasos de barro. Irmãos, o que tem valor em nós? É só o Senhor. Então, em nome de Jesus, para a glória de Deus, vamos abrir a palavra. Quero abrir 2 textos com os irmãos, nós vamos para Atos, mas antes, abra bem no meio da Bíblia, Salmos, capítulo 11. Salmos no capítulo 11, tem um verso aqui, que eu quero tomá-lo aqui como uma base para a nossa meditação. Salmos capítulo 11, versículo 3, diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Agora vamos para Atos, lá no capítulo 2, a partir do verso 42, nós vamos ler até o final deste capítulo. Ele diz assim, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Senhor, nós te agradecemos muito mesmo, Senhor, pela tua palavra. Nós louvamos o teu nome por essa oportunidade tão singular, Senhor, de podermos tomá-la nessa noite. E com descanso tamanho nos nossos corações, porque o Senhor é o detentor da tua palavra. É o Senhor mesmo quem pode nos ensinar, pode nos ajudar, pode nos fazer compreender. Senhor, são palavras tão altas para nós, mas o Senhor é tão poderoso e pode, Senhor, falar conosco esta noite. Ó Senhor, nós te damos graças, agradecemos mesmo, Senhor, porque um dia o Senhor nos trouxe para si. E as tuas palavras, elas são luz para nós. Suas palavras são espírito e vida para nós. Suas palavras, Senhor, suas palavras são tão preciosas ao nosso paladar. Louvamos o teu nome por ela.
nessa noite, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós temos dado alguns passos aqui no livro de Atos, fizemos algumas meditações a partir do capítulo 1. Com a graça do Senhor, vamos concluir aqui o capítulo 2. No compartilhar anterior, nós vimos exatamente essa sessão que nós lemos aqui agora, a partir do verso 42. Não foi possível nós tocarmos de uma forma que eu estava desejando cada um desses 4 pontos aqui: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Ainda que, evidentemente, há muita riqueza dentro de tudo isso que está aqui compartilhado, quero trazer assim alguns conceitos, pelo menos básicos, a respeito do que significa cada uma dessas expressões aqui, das quais são muito importantes. Porque aqui nós estamos vendo justamente o desdobramento da vida, da doutrina, da prática, da comunhão cristã. Imagina que os primeiros cristãos, a vida da igreja começou exatamente neste ponto que nós estamos aqui tomando e lendo essas palavras. Tudo que nós vivemos hoje, 2000 anos depois, irmãos, nada mais é do que resultado de todos esses movimentos. Posso dizer dessa maneira, esses movimentos, na verdade aqui é o poder do Espírito Santo que leva, então, esses irmãos a viver dessa maneira. Como nós vimos aqui, singeleza, eles repartiam, eles perseveravam, eles partiam o pão, eles comiam juntos, eles louvavam a Deus, era um povo que tinha gratidão no seu coração. E aí a conclusão que nós vimos é que o Senhor ia acrescentando. A ideia que dá é que as pessoas viam aqueles movimentos, aquele movimento de vida tão especial, tão singular, que queria saber também como fazia para fazer parte dessa vida. Então, irmãos, não é algo só para nós apreciarmos, é algo para nós também vivermos. É algo para também nós tomarmos como vida para nós, esses movimentos aqui. E naquela oportunidade anterior, nós tomamos um texto, até ficamos um pouco nele, lá de Mateus, lá no capítulo 7, a partir do verso 24, onde ali nós vimos que dois homens estavam então, o Senhor Jesus ele conta aquela parábola, um edificava a sua casa sobre a rocha, o outro edificava a sua casa sobre a areia. Então, você edificar uma casa sem fundamento, sem base, certamente, quando cair a chuva, quando soprar os ventos, quando os rios subirem, a tua casa não vai resistir. E nós vimos naquela oportunidade que essas coisas, que nós podemos traduzir por provações, tribulações, tantas coisas que ocorrem na nossa casa, digamos no sentido espiritual, acontece na casa dos dois, não só na casa daquele que edificou sobre a areia, mas na casa também daquele que edificou sobre a rocha. Mas qual foi a diferença? Que uma casa permaneceu de pé, porque uma casa foi edificada sobre Cristo, Ele é a rocha. A outra casa foi edificada sobre a sua própria presunção. É isso que significa, a gente pode traduzir por essa areia aqui. Você construiu uma casa sobre a sua própria maneira de pensar. Sobre ouvir, trazendo mais especificamente o texto em si, porque ele diz que quem ouve e pratica a palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, aquele que edificou sobre a areia foi quem ouviu a palavra, mas não praticou a palavra. Portanto, ouvir a palavra e não praticar a palavra, segundo o nosso Senhor, é edificar sobre a areia, sobre a própria presunção, é edificar sobre a nossa autoconfiança, sobre a maneira que eu acho que é a vida cristã. Mas, irmãos, a vida cristã não é como eu acho. A vida cristã é Cristo. A vida cristã é viver a vida de Cristo. Como já disseram, é impossível viver a vida cristã sem a vida de Cristo para viver. E é dele que nós precisamos. Então, nessa noite, eu quero tratar com os irmãos esses 4 pontos. Mas antes, irmãos, quero só relembrá-los a respeito de Atos no capítulo 2, porque você vem aqui de um contexto. E o contexto aqui é muito especial, porque foi exatamente aqui
é exatamente, se a gente pode dizer que o livro de Atos é a certidão de nascimento da igreja, digamos assim, o Pentecostes, que está bem no início do capítulo 2, é o dia do nascimento. Poderíamos dizer que o dia de Pentecostes é o aniversário da igreja. Como se fosse realmente... É como se fosse o dia que a igreja nasceu. E é mesmo. Se nós lermos aqui, veremos que a promessa do Senhor foi cumprida. Ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Então, se o livro de Atos é a certidão de nascimento, se o capítulo 2 é o dia do nascimento, essa sessão que nós acabamos de ler, nós podemos dizer, irmãos, que é a chancela dessa certidão de nascimento. É o selo dessa certidão de nascimento. É como se fosse aquela assinatura, aquela autenticidade da certidão de nascimento. E é tão real isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite. Isso é tão real e verdadeiro. Então começa lá, com a vinda do Espírito Santo. Deixa eu colocar um paralelo para os irmãos, porque quando ocorre, então, ali a descida do Espírito Santo, é um parêntese só, que é algo extremamente didático para a nossa compreensão. Porque nós temos ali pessoas de várias nações que estavam aqui no capítulo 2. Essas pessoas estavam reunidas ali em Jerusalém. E então, eles puderam ouvir uns aos outros, que eram de nações diferentes, idiomas diferentes, na sua própria língua materna. Então, se você fizer um paralelo, ou um contraste, podíamos dizer, com Gênesis do capítulo 11, lá na Torre de Babel, vocês lembram o que aconteceu na Torre de Babel? O Senhor confundiu a língua deles. E por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor confundiu a língua deles lá em Babel? Por causa do orgulho, por causa da rebelião deles, por causa da desobediência. Então, por um lado, o Senhor ter confundido a língua lá em Babel foi a aplicação de juízo de Deus. Mas não só isso. O Senhor também aplica ali a sua misericórdia. Porque com isso o Senhor também consegue, digamos que, frear o mal. O avanço do mal é freado com a separação dos idiomas. Agora, o que nós aprendemos aqui em Atos, no capítulo 2, onde eles olhavam e acharam que estavam embriagados? Nós aprendemos então que o Senhor deseja essa unidade entre povos, línguas, nações. E isso é muito maravilhoso, como a maneira como o Senhor faz. Mas eles estavam confundidos, eles estavam adorando, eles confundiram aqueles que estavam olhando de fora. Olharam para eles e acharam que eles estavam embriagados. Também outro paralelo, lá no livro de 1 Samuel, quando o próprio sacerdote da casa de Deus, ele olha para Ana e acha que ela estava embriagada. Porque isso é a falta de discernimento espiritual. Vocês vejam, um sacerdote, irmãos, no tempo de apostasia, ele não consegue entender e descobrir que uma irmã está orando. Para ele, a irmã está embriagada. Então, se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos ficar também como Babel, confuso, porque Babel significa confusão. E eles queriam uma confusão mesmo, uma desordem. Porque logo após o dilúvio, Deus mandou que eles crescessem e se multiplicassem. Eles falaram: não, nós vamos ficar aqui reunidos no nosso gueto, vamos crescer, nós vamos ser semelhantes a Deus, semelhante ao Altíssimo, vamos tocar os céus. Mas, irmãos, como nós precisamos avançar e tocar mais e mais no coração e na vida do nosso Senhor. E saber que Ele é aquele edificador da sua igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, irmãos, logo em seguida, aqui no capítulo 2, nós temos então, logo após a descida do Espírito Santo, a primeira pregação, a pregação de Pedro. E é uma pregação que ele faz e traz ali para nós a explicação, traz para nós ali uma exposição da palavra, ele apresenta textos bíblicos, uma palavra cristocêntrica, uma palavra espiritocêntrica, está bem aqui nesse contexto. E ele desvenda para nós ali aspectos relacionados à questão da religião. Né? Na verdade, ele apresenta cumprimento profético. Não só isso, porque a palavra de Deus ela tem esse propósito, de nos elucidar, de nos desvendar
de explicar para nós tudo o que está acontecendo. Porque também ele explica na sua pregação questões relacionadas ao comportamento humano. A questão política, religiosa, social daquela época. Ele disse, vocês crucificaram a Jesus. Então, uma palavra forte, profunda, contundente. E quando, então, há esse desdobramento da descida do Espírito Santo e da pregação de Pedro, culmina justamente no início da igreja. E o que eles dizem aqui no verso 37 é o que nós faremos. É uma expressão de agonia, de aflição. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Diante da descida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, dessa pregação que explica, que desvenda, que mostra que Cristo é aquele que estava já no coração do Pai, que Cristo é o cumprimento profético e que vocês mataram a Ele. Aí ele diz o que faremos. Aí então Pedro retoma o seu sermão e diz assim, que cada um sejais batizados em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. E aí, nós então estamos justamente nos textos que nós lemos, justamente aqui. Irmãos, nós vamos precisar, assim, com a ajuda do Senhor mesmo, entender esses 4 pontos que eu quero colocar para os irmãos. Que o Senhor nos dê, assim, percepção e nos mostre se há negligência na nossa própria caminhada. Porque essas descrições ou omissões a elas, fatalmente, para nós são como que afeta, e são consequências na nossa própria vida espiritual e de crescimento. Então o que nós teremos que fazer, irmãos? O que faremos? Então, observar nós mesmos, a nossa própria caminhada, não só individualmente, coletivamente, eventualmente, irmãos, e certamente em todos os casos aqui, Martinho Lutero dizia assim, eu me arrependi ontem, estou me arrependendo hoje. É um arrependimento contínuo. Um arrependimento no sentido de chorar por ver a nossa própria condição. É assim que o Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha, quando ele diz bem-aventurados que choram, não é porque deu alguma coisa errada. Não, bem-aventurados que choram de ver a sua própria condição. Vocês serão consolados. Eu sou o teu consolador. Então, que haja também isto, esse que faremos. E o que faremos, irmãos? Nós confiaremos em Cristo, no Senhor. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é o assunto. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Agora, é fato que esses irmãos aqui, se vocês avançarem a partir do capítulo 3, vocês já verão perseguições. Por conta da vida que eles estavam vivendo. Por conta da maneira devota, fiel, que eles viviam. Então, a partir do capítulo 3, você já vê os líderes da comunidade judaica, aquelas autoridades ali, perseguindo. Os primeiros perseguidos foram Pedro e João. E eles foram intimidados a parar de pregar a Jesus. Ele falou, você pode me pedir qualquer coisa, isso vai ser impossível. Pode fazer o que vocês quiserem. Mas jamais poderei negar aquele que jamais me negou. Né? Tomando aqui as palavras de Policarpo, né? Um servo do Senhor do terceiro século, que foi martirizado aos 86 anos. Bastaria ele negar o nome do Senhor para que ele fosse então solto, livre. E ele disse, eu jamais posso negar aquele que nunca me negou. E aos 86 anos ele foi queimado, vivo. E conta a história que ele se alegrava com isso, por ser participante do sofrimento de Cristo. Agora, eles começaram a ser perseguidos aqui começou. Mas os apóstolos, a igreja de Deus, eles perseveravam. Estevão, já no capítulo 7, também já foi um outro perseguido. Então você vê as perseguições se acentuando. A ponto de Estevão, que era um diácono, que você vê isso no capítulo 6, ele foi morto. Foi morto ali por aqueles líderes. E diz que Paulo, no final do capítulo 7, consentia, no começo do capítulo 8, consentia com a sua morte. Estava lá, um jovem chamado Saulo de Tarso. No entanto, irmãos, todos esses foram totalmente fiéis. Se mantiveram firmes, não negaram de forma alguma a sua fé. E continuaram a proclamar as verdades do Evangelho. Firmes e independente de qualquer tipo de ameaça humana.
A palavra de Deus diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, há uma nova vida em nós. A palavra de Deus ainda diz, a respeito de Estevão, que ele viu o Senhor Jesus em pé. Porque se você um dia teve a visão do Cristo glorificado, você ficará firme até o fim. Então ele ficou firme porque ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A despeito, irmãos, de tudo, a despeito de todas essas ameaças, a despeito de todas essas perseguições, eles se mantiveram corajosos até o fim. Mas também haviam outros tipos de perseguições. No meio dos irmãos havia um casal. Isso está lá no capítulo 5, Ananias e Safira. Eu estou falando aqui para os irmãos de tipos de desafios que estavam acontecendo a partir dessa realidade que nós lemos aqui. Então, esse casal, eles tinham forma de piedade, pareciam piedosos. Né? E Paulo mais tarde vai escrever, né, para Timóteo, dizendo: afasta-se desses que tendo forma, aparência de piedade, mas eles negam, entretanto, o poder. Então, é advertência para aqueles que se fazem de piedosos, mas não tiveram nunca um encontro genuíno com o Senhor. Irmãos, eles não tinham necessidade de... Pedro disse para eles: vocês mentiram para o Espírito Santo. Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? É que eles venderam uma propriedade e subtraíram o valor. A verdade é que eles fizeram algo desnecessário, porque ninguém era obrigado a vender suas propriedades. Nós lemos aqui há pouco que eles vendiam as suas propriedades e repartiam quando cada um tinha necessidade. E não vendiam as propriedades e colocavam numa caixa e guardavam o dinheiro para fazer alguma coisa. Não, é quando cada um tinha necessidade, eles faziam isso. É como se o dízimo fosse de 100% nessa época. Né? E deve ser até hoje para nós, né, irmãos? Tudo para o Senhor, tudo é dele. Os 90% não é nosso, é do Senhor. Tudo é dele. Tenho, que sou, o que penso. Então, esse casal, eles não precisariam nem ter vendido as casas. Não era algo obrigatório. Ninguém obrigava os irmãos a fazerem isso. Mas esse casal estava ali infiltrado, com aparência de piedade. Então foram lutas e perseguições que eles passaram a ter. E um outro perigo também que aconteceu, já na sequência de tudo isso daqui, é o perigo da distração. Isso a gente vê lá no capítulo 6. Perigo da distração. A gente acha que é só hoje, né, com a modernidade, que nós podemos ficar distraídos. O fato é, irmãos, cada um em sua própria geração, se você não nasceu na igreja primitiva, com tudo isso que está aí, que nós vemos aqui, é porque o Senhor tem um propósito estabelecido para a sua vida no tempo que você nasceu. Em cada uma das épocas. Porque a gente fala: não, no passado era mais fácil, não, no passado era mais difícil. Não, você foi colocado exatamente, né, quando você foi fecundado lá no útero da sua mãe, o propósito era de fato que você fosse relevante no tempo, como cristão, que você iria nascer. E nesse nosso tempo, irmãos, há esse perigo também de nos distrairmos com coisas. O fato é que os apóstolos, vou mostrar um pouco para os irmãos, os apóstolos, eles... começou a haver necessidade ali das viúvas judias, helenistas, sobre servi-las, sobre dar a elas alimentos, sobre dar a elas provisão, suprimento. E então eles disseram: olha, nós vamos nos consagrar, os 12, nós vamos nos consagrar, então, à oração e ao ministério da palavra. E os irmãos diáconos, então, socorram esses movimentos. Nós não podemos ficar distraídos com outras coisas. Não que isso seja uma distração, mas é quando nós colocamos o pé em terrenos dos quais nós não fomos chamados. Então, o que nós fomos chamados? E sejamos fiéis ao nosso chamado. Porque, irmãos, há muitas influências do nosso tempo. Nós poderíamos chamar de ídolos modernos. Influências modernas que também competem contra nós. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil se oferecer o seu pescoço para morrer pela causa do Senhor, ou então nos atentar ao ritmo de vida tão acelerado que nós estamos vivendo e não estamos percebendo que o tempo está passando e nós estamos sendo negligentes com as coisas do Senhor e com aquilo que nós somos chamados. A sua vida cristã é uma vida cristã.
E isso tem impedido você e eu de avançarmos. Porque, irmãos, também é muito sutil. O inimigo, ele coloca muitos desejos nos nossos corações. E ele coloca possibilidades para você. Não, isso você pode comprar, mesmo se você não tiver dinheiro, não tem problema. Trabalhe um pouco mais. Dê um pouco mais do seu tempo. Faça algo mais. Então isso vai te dando um ritmo de vida muito acelerado. Um ritmo de vida da qual você vai chegar no final da sua vida e vai dizer assim. Eu me lembro de uma vez, um médico, ele trabalhava com pessoas já, quando estava já dentro do paliativo, pessoas já no seu leito de morte. E ele disse algo muito interessante, ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa no leito de morte dizer para mim, traga lá o meu Rolex que eu quero colocar ele no meu braço pela última vez. Ele diz assim, eu nunca vi uma pessoa dizendo assim, eu quero dar uma última volta na minha Ferrari, no meu carro, antes de eu morrer. Ele falou, não, eu nunca vi. As pessoas diziam assim, eu quero falar com tal pessoa. Eu quero pedir perdão para tal pessoa. Eu quero dar um abraço nesse ou naquele. Eles não pediam bens materiais. Então vocês veem que muitas vezes nós invertemos, que as coisas, como diz, as coisas valem mais do que as pessoas. Mas não deveria ser assim. Ritmo de vida acelerado. Tudo isso, irmãos, tem sido um grande competidor. Mas, irmãos, tem muitos outros pontos, e eu presumo que entretenimento excessivo, o relativismo moral, a secularização, tantas coisas que atualmente têm roubado e sido, de certa maneira, perseguidores de nós mesmos. Hoje a verdade já não é mais objetiva, é subjetiva. Hoje, irmãos, é perigoso alguém dizer assim, que cor que é o céu? Você dizer, o céu é azul. Ele fala, não, o céu é verde. É perigoso. Né? E aí ele vai te colocar numa cadeia se você não falar que o céu é verde, senão você é verdofóbico. Você tem fobia, né? Então você vai ser perseguido porque você diz que o céu é azul. Né? Então, tudo isso tem competido para a nossa vida e caminhada. Então é um relativismo moral. E nós temos que atentar a isso. Nós temos que prestar atenção. Sobretudo os nossos jovens também. Porque isso vai infiltrando aos poucos na mente. E tantas outras coisas, pressões culturais, sociais, o individualismo, né, irmãos? O individualismo, não paga o preço da comunhão. E aí vai, distorções teológicas, que também têm competido, impedido o nosso avanço, impedido de compreendermos o que significa a doutrina dos apóstolos, e tantas distorções. O humanismo tem prosperado nos púlpitos desse mundo. Consumismo, materialismo hoje. Tudo isso tem levado irmãos e irmãs a uma superficialidade espiritual. Mas eu disse para os irmãos, vamos avançar aqui. O texto do verso 42, ele diz assim, que eles perseveravam. Irmãos, talvez essa palavra aqui, esse vocábulo, não que ele seja o mais importante aqui do texto, mas é que ele mostra, de uma maneira muito enfática, a dedicação que eles tinham por esses 4 pilares que estão aqui. Como eu ilustrei para os irmãos, uma construção tem 4 pilares, 2 na direita, 2 na esquerda, então são esses pilares. Né? Se tirar um pilar de lá, pode ser que a construção se mantenha. Tirar 2 vai comprometer, vai ruir, vai rachar ou vai cair uma parte. Né? Esse exemplo da cadeira mesmo, né? Nós estamos aí sentados confortáveis. Então é doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Como se esses 4 pés da cadeira. Mas eu já vi um equilibrista ficar em uma cadeira com uma perna só. Né? Dá trabalho, ele não consegue ficar por muito tempo. Então eu chamo a atenção dos irmãos para que a gente veja que não era assim que esses irmãos caminhavam. Eles caminhavam nesses firmes pilares de vida. Perseveravam, dedicavam. Eles não tiravam a atenção, é isso que significa. Esse texto original diz que eles eram constantes em algo. Eles perseveravam e não desfaleciam e com muita coragem. Porque precisava ter coragem. Era necessário coragem. E essa expressão, nós tratamos dela na outra oportunidade, ela é fundamental aqui para nós. Porque, irmãos, eu vou falar algo para os irmãos vão me entender.
que a Bíblia, ela não influencia em si mesma, ela não influencia. Os irmãos concordam? Pode discordar, mas eu vou explicar, aí os irmãos vão concordar. O que influencia é a vida daqueles que leem a Bíblia. Porque hoje, o que nós mais temos, inclusive no nosso smartphone, é Bíblia. Não influencia. O que influencia era a mesma coisa que influenciava todos aqueles, como nós vemos aqui, todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Só aqui nós vemos 3.000 almas que foram salvas. Porque eles perseveravam, eles se dedicavam, eles eram constantes. Então, a maneira como se lê a palavra de Deus e como se pratica a palavra de Deus, isso é fundamental. Como é o seu modo de vida a partir do que está escrito na palavra de Deus? Se de acordo com ela, as minhas decisões, como eu caminho segundo o que ela diz para mim. Sobretudo, a palavra de Deus, ela nos apresenta uma pessoa, que é Cristo. Mas a influência dessa pessoa é vista na sua e na minha vida, nas nossas vidas. Alguém disse, isso é muito verdade, que pode ser que você seja a única Bíblia que um ímpio vai ter a condição de ler. Pode ser. Diz que eles perseveravam, sobretudo na doutrina dos apóstolos. O que significa, irmãos, essa expressão, doutrina dos apóstolos? Irmãos, eles tinham aqui, eu disse para os irmãos, 3.000 que acabaram de ser convertidos. Havia mais 120, quando você pega o capítulo 1, você vê isso. Então, é como se nós podemos dizer que tinha 3.000 pessoas aqui, no mínimo, que tinha muita coisa para aprender. Imagina no início da sua caminhada cristã. Havia muita coisa para se aprender. Então, a doutrina dos apóstolos, eles estavam empenhados em aprender. Os 120 pode ser que nem tanto, né? Mas, sem dúvida, era uma igreja que aprendia. Então, para esses primeiros discípulos aqui, esses primeiros 3.000, e eu falo isso de novo, com muito cuidado, o Espírito Santo não era o único professor que eles precisavam. Não pode se dispensar os irmãos que têm ensinado a palavra. Eles não dispensavam os apóstolos. Eles queriam estar aos pés dos apóstolos, aprendendo com os apóstolos. Então, o Espírito Santo, ele tinha o seu papel fundamental. Levar a Cristo, fazendo-nos lembrar das palavras do Senhor, consolador, confortador, e usar esses homens, que na palavra de Deus são esses homens dons, né? A uns foi dado evangelistas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então não se dispensa esses irmãos. Então, é muito provável, inclusive, que esses 3.000 aqui, eles nem tinham conhecido o Senhor pessoalmente. Os 120 provavelmente. Somente, com toda certeza, os discípulos originais, quem sabe também Matias, que veio um pouco depois. Mas, irmãos, eles foram nomeados como que professores pelo Senhor. O Senhor Jesus deu essa incumbência para ele lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20. Ele diz para eles, olha, ensinando-os a guardar, ensina eles a guardar. Então, eles foram indispensáveis para essa doutrina dos apóstolos aqui. Então, esses primeiros cristãos, eles recebiam as instruções, eles aprendiam, e nisso eles também perseveravam. Irmãos, não podemos negar que o Espírito Santo abriu aqui como que uma escola em Jerusalém para o ensino desses irmãos. Como que um jardim de infância foi aberto aqui. E isso é o significado de doutrina dos apóstolos. Porque eles estavam aprendendo. O irmão William Barclay, ele disse assim, a respeito desse texto. Deveríamos considerar um dia perdido, aquele dia que nós não aprendemos nada novo. E quando não penetramos mais profundamente na sabedoria e na graça de Deus. Irmãos, o dia que nós não aprendemos nada novo, o dia que nós não nos aprofundamos na sabedoria, na graça de Deus, é um dia perdido. Esse versículo, Atos 2:42, numa versão literal, diz assim, que eles estavam continuamente se dedicando ao ensino dos apóstolos. Então, essa expressão, esse texto original diz que eles davam constante atenção a tudo o que os apóstolos estavam ensinando. Esse é o significado de doutrina dos apóstolos.
Então eles voltavam para os apóstolos, recebiam instruções, de novo aprendiam, continuavam aprendendo. E qual era o ensino dos apóstolos para eles? O que os apóstolos ensinavam para eles? Nós vimos então na oportunidade anterior que aquela expressão doutrina, a primeira vez que ela aparece, está lá em Mateus no capítulo 7. Né? Diz que eles se maravilhavam da sua doutrina. Eles ficaram abismados com a doutrina de Cristo. Então, o que era ensinado para eles, nada mais era do que tudo aquilo que eles ouviram do próprio Senhor Jesus. Eram os ensinos de Cristo. A narração do que o Senhor passou para ele. Repetição, os fatos, as palavras de Jesus para eles. Era isso que eles ensinavam. Por isso que lá atrás, quando o Senhor, no Sermão da Montanha, termina, que eles ficaram maravilhados com a sua doutrina, é isso. Tudo o que os apóstolos haviam vivenciado com o nosso Senhor. Por isso que o Senhor disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Se você voltar uma página aqui, capítulo 1, diz assim, bem o primeiro versículo, né? Capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O ensino é o ensino de Cristo. A vida, a pessoa, a obra do nosso Senhor. E em que eles mais perseveravam? Vamos aqui para o segundo ponto, a comunhão. E o que significa, irmãos? O que significa perseverar na comunhão? E aqui nós precisamos ter muita atenção também. Eu falei para os irmãos no início que uma das lutas para nós é nos conformarmos e ficarmos confortáveis no individualismo. Então, perseverar na comunhão significa justamente isso. Simplificaríamos dizer que eles não queriam ficar sozinhos. Esses irmãos, eles não queriam andar sozinhos. Eles não queriam andar isolados. A carreira cristã para eles não era uma carreira solo. Não era uma carreira que eu posso levar sozinho. De maneira nenhuma. E é interessante, irmãos, você pode notar isso, que você não vê nenhum ensino de Pedro dando ordem para eles que eles tinham que ficar juntos. Você não vê isso. Você não vê nenhum dos apóstolos ensinando para eles que eles tinham que comparecer em todas as reuniões. Você não vê isso. Você não vê nenhuma deliberação para que eles formassem ali uma associação, a associação dos que creem em Jesus. Você não vê isso. Não se fazia nenhuma campanha para fundar uma igreja. Tudo isso seria desnecessário, porque eles amavam a comunhão. Era um fluir de vida. Era algo natural. Era algo espontâneo. Era algo que eles desejavam. Eles queriam se ver. Eles queriam estar juntos. Ficar sozinhos para eles não fazia nenhum sentido. Exceto a vida junto dos irmãos. Isso é comunhão. Então, a vida ali verdadeiramente fluía de maneira natural. É claro, o Espírito Santo guiava, conduzia aquele rebanho. E aquele rebanho não queria ficar desgarrado. Eles não se sentiam confortáveis em estar desgarrados. Então, a intimidade familiar deles era tamanha que um chamava o outro de irmão, um chamava o outro de irmã. Tamanho era o relacionamento de intimidade com eles. Eles se sentiam incluídos verdadeiramente como membros da família de Deus. O irmão Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, atente-se a isso, irmãos. Ele diz assim, depois que eu li várias biografias cristãs, eu descobri que servos de Deus, servos que Deus mais usou, foram aqueles capazes de fazer amigos. Eles se multiplicavam na vida de seus amigos e colaboradores de ministério. Ele diz assim, apesar de haver espaço para o cristão mais recluso, que vive a sós com o Senhor, eu tenho convicção, ele diz, de que quase todos nós precisamos uns dos outros. Somos ovelhas, e ovelhas vivem em rebanho. Eu vi um compartilhar de um irmão faz bastante tempo, e eu anotei isso, diz que o apóstolo Paulo, ele teve na sua caminhada 23 companheiros. Mas aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso, e olha, irmãos, eu contei mais de 30. Claro, eu incluí ali
companheiro de ministério, companheiros daqueles que hospedaram Paulo, que ajudaram Paulo, líderes de outras localidades, cooperadores de Paulo, amigos e irmãos na fé, companheiros de viagem de Paulo, pessoas que ele menciona então nas suas saudações. Eu contei mais de 30. A capacidade de ter amizade com aqueles que amam a mesma pessoa que você ama. Porque quantas vezes nós temos dado mais prioridade para aqueles que não estarão conosco na eternidade. Eu falo isso com bastante cuidado também, porque se você tem algum propósito de pregar o Senhor, de falar da vida do Senhor, siga em frente. Quando você perceber que você está sendo puxado para Ele, mas Ele não para você, volte para os seus irmãos. Ou continue na comunhão, é claro. Porque com quem você passará a eternidade? Isso faz mais sentido para nós. E nós exercitarmos isso. Irmãos de outra localidade. Recentemente recebemos aqui um grupo de irmãos de Curitiba. Muitos de nós não os conheciam. Mas parecia que a gente já conhecia fazia bastante tempo. E as ovelhas se misturaram no meio do rebanho. Outros irmãos já saíram de Londrina e foram para Curitiba. Aí, não, você vai ficar em casa. Não, você vai ficar na minha casa. Não, você vai ficar na minha casa. Uma família. Aí se reúnem todos, vão, comem juntos. Aí eles se reúnem, vão para a reunião da mesa, do partir do pão, do ensino da palavra. Irmãos em tantas localidades, Cianorte. Irmãos em Goiânia. Irmãos aqui em Foz do Iguaçu. Irmãos, nós precisamos ter esse vínculo de relacionamento. Uma pergunta que eu tenho feito para mim, já abri meu coração com respeito a isso com alguns irmãos. Você vai passar com quem a grande tribulação? Quem que vai estar do seu lado na grande tribulação? Não, irmão, eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Então, esperamos que você esteja certo. Mas se você não estiver certo, com quem você vai passar a grande tribulação? Quem estará com você, pagando o preço, para manter firme o testemunho? Então, nos fortaleçamos nos relacionamentos. Eles faziam isso. Tinha comunhão. E essa palavra comunhão, ela é muito rica de significados. Ela aparece no Novo Testamento mais de 20 vezes. Talvez é a palavra mais conhecida para nós. É koinonia. Então, eu vou dar só os significados dela, que são vários, e os irmãos vão compreender. Olha o que significa a palavra koinonia, além de comunhão. Ajuda, ajudador, companheiro, cúmplice. A palavra koinonia também significa a contribuição, que eu tenho comunhão um com o outro, nas necessidades também. A palavra koinonia também significa generosidade. O apóstolo Paulo usou essa palavra uma vez para expressar generosidade. Mutualidade. Partilha. A partilha é tanto de quem dá quanto para quem recebe. Oferta. Participação mútua, conjunto, em comum. Koinonia. Permaneciam na doutrina dos apóstolos e na koinonia, e na comunhão. Firmes nisso, na solidariedade, do compartilhamento de sentimentos, compartilhamento dos seus bens, dos seus atos. Na verdade, irmãos, isso não é algo inventado pelo homem. Essa comunhão é a comunhão de Cristo com o Pai e com o Espírito Santo, que já existia desde antes da eternidade. E nós, diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, você não criou essa comunhão, você foi chamado para essa comunhão. Então é uma comunhão que já existia desde os tempos eternos. Pai, Filho e Espírito Santo já eram um em comunhão. Veja comigo o verso 46. Eles perseveravam unânimes, todos os dias, no templo, partindo o pão, em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Um irmão também da igreja dos primeiros séculos, ele é do século IV, chamado Crisóstomo. Ele diz algo muito lindo a respeito do que era o significado dessa comunhão. Ele disse assim: aquela comunidade era uma comunidade angelical. Eles não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que eles possuíam.
Imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos. Não havia orgulho, não havia desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha. E o rico não conhecia a arrogância. Eles eram íntimos uns dos outros, amigos uns dos outros, companheiros uns dos outros. Eles eram naturalmente atraídos uns para os outros. Mas como eu disse, irmãos, não se esqueça, essa não é uma experiência que nós inventamos. É uma experiência trinitária. Por isso que João, quando escreve a sua carta, eu vou citar para os irmãos, sei que os irmãos se lembram. Ele diz assim: o que temos visto, ouvido, nós anunciamos, também vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão, palavra koinonia, 1 João capítulo 1, verso 3. Mantenhais comunhão conosco, e essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Segundo os Coríntios 13, diz assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então vocês percebem, essa comunhão é uma experiência trinitária. Agora, o que Deus faz é compartilhar conosco essa comunhão. Essa é a parte que nós temos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E vamos avançar. Então eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Irmãos, quanto ao partir do pão, esse terceiro item aqui, os comentaristas eles concordam que quando tudo isso se expressava, claro, foi escrito depois por Lucas, quando tudo isso se expressava, o que vinha à mente deles eram as palavras do Senhor Jesus. Eram os ensinos do Senhor Jesus. E eu quero então pedir para os irmãos abrirem esse texto, Lucas capítulo 22. Então, não há dúvidas do que o que vinha à mente deles eram os ensinos a respeito da ceia, da mesa do Senhor. Eu vou ler aqui alguns textos, alguns versículos, a partir do versículo 7. E olha que lindo quando então o Senhor institui essa celebração. E aqui nós sabemos, Lucas capítulo 22, verso 7. Nós sabemos então que era a última Páscoa do Senhor. Então logo após, ele seria então morto. Diz aqui no verso 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou a Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Então veja, irmãos, tudo isso, quando se desenvolvia o partir do pão, era isso que vinha à mente deles. Ainda que estivesse integrado em toda a celebração, uma festa que eles chamavam, também os biblistas falam a respeito disso, da festa ágape, onde eles tinham relacionamento uns com os outros, comiam juntos, como nós lemos ali. Aí diz mais, verso 9, eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então Jesus explicou, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Irmão, sabe qual que era a possibilidade de alguém encontrar um homem com um cântaro de água levando em algum lugar? Zero. Não tinha possibilidade. Esse trabalho era das mulheres. Os irmãos se lembram de João no capítulo 4, a mulher samaritana. As mulheres iam buscar água e traziam. Então, qual que era a possibilidade disso acontecer? É claro que teve aqui o desdobramento natural. Aconteceu de fato. Mas nós vemos aqui algo muito lindo, uma tipologia muito linda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é esse servo que nos leva para aquela comunhão com Cristo. É o Espírito Santo que leva a água da palavra, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica. Então, o Senhor disse para eles, quando vocês virem esse homem, segue eles até a casa que ele entrar. Daí vocês vão dizer assim para o dono da casa, o mestre manda perguntar-te, verso 11, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aí diz que ele mostrará um espaço, um espaçoso cenáculo mobiliado,
ali fazei os preparativos. E chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Irmãos, a celebração da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, do partir do pão, é algo que primeiro é um desejo do nosso Senhor. E ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Né? Foi o verso que nós lemos. Então, e ali mesmo, ali no livro de Atos, no capítulo 20, verso 7, diz que eles faziam isso todo o primeiro dia da semana. Todo o primeiro dia da semana eles se reuniam para partir o pão. Porque ali de fato é o culto de adoração, é o culto de louvor ao Senhor. É onde nós falamos das suas belezas. É onde nós falamos quem Ele é. É onde nós falamos do que Ele fez. E sobretudo, irmãos, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso que ele disse, fazei isto em memória de mim. Para que nós cheguemos nesse momento, no momento da mesa do Senhor, quando temos essa oportunidade, e nos lembrar que Ele é o digno, foi Ele que pagou o preço dos nossos pecados. Se nós podemos chegar a uma mesa de celebração, de ceia do Senhor, onde tem ali um cálice que representa o seu sangue, o pão que representa o seu corpo que foi partido, é por causa da dignidade dele. É Ele que é o único digno no local, na mesa do Senhor. Então, esse local, então aqui o Senhor então estabeleceu. Aí o verso 19, né? Tomando um pão, tendo dado graças, partiu e disse-lhes, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Veja então aqui o imperativo, irmãos. Veja a força dessa palavra, fazei isto em memória de mim. E os discípulos estavam lá então, perseverantes, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aí diz o verso 20, só para nós concluirmos então essa sessão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tudo isso acontecia fora de todos os holofotes, acontecia fora de toda aquela pompa da religiosidade, das liturgias, do ritualismo. Um momento simples, singelo, um momento onde o Senhor Jesus ele era adorado. E essa comunhão do partir do pão é o que expressa o culto de louvor ao Senhor. Voltem então, vamos para o último ponto aqui. Por fim, eles são persistentes nas orações. Esse é o quarto aspecto que está aqui. É claro, irmãos, que essas orações aqui, evidentemente, nós não negligenciamos o quarto secreto, né? O nosso lugar de comunhão com o Senhor, de oração a Ele, a nossa devoção particular. Mas o texto diz as orações. Isso dá um sentido para nós congregacional. E no sentido individual, o Senhor Jesus mesmo nos deu muitos exemplos a respeito de uma vida de alguém de oração. E muitas vezes ele se retirava para um lugar só para isso. Mas o que nós temos que considerar é que se os outros pontos, doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão, são revelações e são práticas no sentido coletivo, essas orações também são as práticas de oração no sentido congregacional. Como nós precisamos nos reunir, grupos caseiros, domésticos que seja, grupos dos irmãos que se reúnem para a oração. Orações comunitária, congregacional, que vai então expressar e se desenvolver no seu chamado coletivo para as orações. Então, é quando, irmãos, o Senhor consegue, através da mente dos irmãos, através da vida dos irmãos, da sua vida secreta, trazer os encargos do Senhor. Quais são as demandas do Senhor para a igreja? Quais são as necessidades, as dificuldades? Os irmãos aqui, eu sei, eles têm orado pela reunião dos jovens, os movimentos deles, a preocupação de pais ali, preocupação de irmãos, filhos dos outros irmãos, mas também com relação ao nosso próprio movimento, nossa própria reunião de encontros, movimentos de oração por outras congregações que nós temos tido comunhão, conhecemos irmãos. Então são encargos de oração que são trazidos. É claro, tem um momento também que ora-se por necessidades pontuais, específicas, isso acontece também.
irmãos que estão padecendo, irmãs que estão sofrendo por algum motivo, seja de doença. Mas, sobretudo, são as orações que têm como seu objetivo o encargo das demandas do Senhor. E aqui são comunhões de oração. Se os irmãos pegarem aqui o contexto, pegue aqui o verso 14 do capítulo 1, veja que é uma vida que já vem, por isso que diz perseveravam. Eles já vinham desenvolvendo essa vida. Todos estes, verso 14 do capítulo 1, todos estes perseveravam unânimes em oração. Porque crer em conjunto também vai impelir a orar em conjunto. Como nós precisamos fazer isso? De manhã nós fazemos isso. Como é precioso, os irmãos, na reunião da mesa, a gente chega meia hora antes e nos reunimos juntos para a oração. O irmão do passado, a respeito desse tema, ele diz o seguinte: aqueles irmãos, aqueles primeiros cristãos, eles sabiam, eles tinham certeza, eles tinham convicção que eles não podiam enfrentar a vida sozinhos. Aqueles irmãos, aqueles primeiros cristãos, eles sabiam que não podiam encarar todas as dificuldades com as suas próprias forças. Eles não tinham também necessidade de fazê-lo. Ele diz mais, eles sempre falavam com Deus antes de falarem com os homens. Eles sempre iam diante de Deus antes de sair para o mundo. Eles podiam enfrentar os problemas da vida, porque primeiro se encontravam com Deus. Alguém disse que belas reuniões de oração que aconteciam ali. Porque tudo isso se expressa em culto ao Senhor. Doutrina dos apóstolos. Comunhão. Culto ao Senhor. Partir do pão. Culto ao nosso Senhor. E as orações. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem também. Lucas no capítulo 18. Eu quero estar encerrando já com esses textos. Eu sei que é um texto bastante conhecido. É conhecido como a parábola da viúva persistente. Mas eu quero mostrar um detalhe aqui para os irmãos. Um pequeno detalhe. Ainda são vários, né? Mas aqui nós vemos que é uma parábola onde o próprio Senhor Jesus, ele nós já temos a explicação da própria parábola aqui na seção que está descrita. Porque ele diz assim, que esta parábola é a parábola, capítulo 18, verso 1. É uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então é precioso, né? Algumas parábolas, como por exemplo a parábola do semeador, é uma parábola onde você já tem a explicação. Então, o Senhor, nas entrelinhas aqui, está dizendo, você imagina se um juiz que é mau, não tem temor de nada, ele atendeu, né? Vocês viram que ela foi atendida, né? Ele atendeu, você imagina eu, que sou o bom juiz, né? O bom Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção não é exatamente isso. No verso 5 ele diz, né? Essa viúva fica me importunando, eu vou julgar a causa dela, para ela não me venha me molestar mais. Aí o Senhor diz assim, considerai no que diz este juiz iníquo. Aí ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então aqui Jesus, ele vai concluir dizendo assim no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então se você pegar esse texto, esse versículo estritamente, você vai dizer assim, nossa, quando Jesus voltar, não vai haver fé na terra. Não é a impressão que dá? Digo-vos depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Irmãos, achará fé na terra. Essa é a resposta. Porque o que Jesus está dizendo aqui é a fé como a dessa mulher, que importuna, que não desiste, que não esmorece. É isso que está dizendo o texto. O Senhor vai achar uma fé como a dessa mulher aqui, quando Ele voltar? Que o Senhor então nos encontre, irmãos. Nos encontre assim.
Tem um texto em Efésios, os irmãos conhecem, com toda a oração, com toda a súplica, com toda a perseverança. Perseverança. Porque, irmãos, quais seriam, os irmãos precisam responder para si mesmos, quais seriam as consequências da nossa negligência com relação a tudo isso? Não tenha dúvida. Tudo que eu coloquei no início, a superficialidade na fé, enfraquecimento da nossa comunhão, a perda do poder espiritual, o impacto negativo no testemunho do Senhor. Agora, o que nós precisamos fazer, então? Creio que primeiro, como disse também no início, arrependimento, confissão, renovar nossa vida de oração com o Senhor, de devoção a Ele. Voltar a essas bases, esses pilares, esses fundamentos. Temos o compromisso com o estudo da palavra de Deus. Sermos reintegrados, irmãos, na comunhão, no serviço ao Senhor. O Senhor precisa nos ajudar para isso, porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Foi Ele mesmo quem nos comprou. Ele mesmo quem nos comprou para si. O irmão, vou concluir com essa ilustração, o irmão chamado Inácio de Antioquia. Ele viveu no século II. E esse irmão ele escreveu assim: eu sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para ser achado como o pão puro de Cristo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi condenado também a negar a sua fé. E Inácio foi buscado lá em Antioquia e levado para Roma, para negar a sua fé. E ele disse: eu jamais negarei a minha fé. E diz que enquanto ele viajava, ele escrevia para os irmãos. E esse aqui é parte de um dos escritos dele. E conta a história que ele dizia assim: não me detenham, não busquem me libertar, não busquem me livrar dessas perseguições. Ele diz assim em uma das suas cartas, talvez, segundo o que eu pesquisei, a mais famosa. Ele expressa o seu desejo de ser fiel até o fim e não evitar o seu martírio. E diz que ele foi levado lá para Roma, talvez no Coliseu ou no Circo de Nero, e foi exposto às feras. E ele dizia assim, enquanto ele estava indo para Roma, ele diz assim: se as feras não me atacarem, eu ataco elas. E elas vão ter que me destruir. Ele ficou 40 anos em Antioquia. Tem algo paralelo a respeito dele, que ele foi aquela, mas isso não é bíblico. Que ele foi aquela criança que Jesus pegou e disse assim: se vocês não se tornarem como uma criança. A história conta que era esse Inácio de Antioquia. E vocês se lembram que os cristãos foram chamados a primeira vez de cristãos em Antioquia. Justamente onde esse irmão serviu por 40 anos da sua vida. E foi levado para o martírio. Mas, irmãos, se forem destruídos os fundamentos, foi o primeiro texto que nós lemos, o que nós poderemos fazer mais? Se os fundamentos da nossa vida forem destruídos, se as bases, se os pilares forem destruídos, o que nós faremos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça cada vez mais ser uma igreja, assim como essa, que aprendia, uma igreja que estava em comunhão, que orava, uma igreja reverente, uma igreja que compartilhava, uma igreja que louvava, uma igreja que adorava, uma igreja alegre, uma igreja de gente que não podia viver sem o outro. Louvamos, amado Senhor, o Teu nome. Agradecemos ao Senhor nessa noite. Nós tomamos aqui a Tua palavra. Somente o Senhor é capaz, Senhor, de nos fazer compreender, de fazer com que essa palavra lida se torne uma palavra rema, com vida, com realidade espiritual. Senhor, em cada um dos irmãos que estão aqui, para a honra, Senhor, para a glória do Teu nome, ajuda o Teu povo a permanecer e a perseverar naquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, os dias são maus e os dias têm passado tão depressa. Dá no Senhor o senso da prioridade. Dá no Senhor o senso do Senhor mesmo. Porque, Senhor, se forem destruídos os fundamentos, nós não podemos fazer mais nada.
Mantém-nos, ó Espírito Santo de Deus. Nos ajude a nos manter firmes nesses fundamentos para a honra e para a glória do Senhor. Ó Senhor, nos ajude em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Espero no Senhor que essa palavra produza frutos em cada um dos nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém.